Programa Triálogo. Oferecimento Logos Livraria. Promover o conhecimento é a nossa missão. Olá, esse não é um monólogo, não é um diálogo, é um triálogo. 3 pessoas trialogando sobre um assunto do seu interesse. O assunto de hoje é o humor. A gente vai falar sobre as metamorfoses que o humor viveu no mundo e especialmente no Brasil. Você já parou para pensar sobre esse tema? Não? Então não saia daí, porque o triálogo está começando agora. O humor é uma arte em constante movimento. O surgimento da internet e das redes sociais levaram reflexões sobre a arte do humor e o público também a estabelecer novos limites para os humoristas. Para conversar um pouquinho sobre esse assunto, eu trouxe aqui 2 grandes referências quando o assunto é humor. Nós temos ele, que é um ator, é um comediante e também um empreendedor do ramo do riso, o nosso amigo Rossini Macedo. E também temos ele que é diretor, autor e ator de teatro, com grandes comédias de sucesso, o Wilson Nunes. Antes da gente entrar no triálogo, eu gostaria que você assistisse a esse vídeo. É que tem gente que não deve ter percebido ainda, a galera lá do fundo, mas o marrom é negro. Né, mano? De nascença, o que é pior, né? Então agora eu acho que cabe um processo em quem riu e em quem falou. Não, isso é brincadeira. Não, mas eu posso processar. Tá sendo filmada a carinha de vocês, viu? Porque agora não pode mais chamar o coleguinha de negro nem de preto. Agora vocês são obrigados a me chamar de... Filho da puta! Não! Agora vocês são obrigados a me chamar de... Agora sim, essa lei mudou minha vida. Mudou mesmo. Respeito, eu conquistei respeito. Eu passo onde as pessoas falam, afrodescendente! Só faz merda, hein, rapaz? Eu derrubo um suco na mesa, mas só podia ser afrodescendente. A língua não reage a decreto, ela reage às condições sociais. Então, se você quer eliminar palavras preconceituosas, então que você elimine o preconceito e não as palavras. Não é assim que funciona. Não é a palavra em si, é o que ela carrega. Agora, uma palavra que sempre foi usada para desqualificar, e se você a usa, você sabe que essa palavra está carregada. A única maneira de eu saber se uma pessoa é racista é se eu ouço dela um dia, no saguão do aeroporto ou na fila de um banco, uma piada do tipo branco correndo é atleta, preto correndo é ladrão. Eles mostraram aí o que hoje em dia está mudando em relação ao humor. Rossini Macedo, você vem de uma tradição do humor nordestino, vem para o Sudeste, acaba ganhando o Brasil. Você percebe, ao longo das últimas décadas, uma mudança muito grande no perfil do humorista e do humor? Eu acho que eu não percebo no perfil do humorista nem do humor. É claro que isso vem crescendo muito, né? Antigamente não existia nem humoristas na região Sudeste, era praticamente 0, né, o número de humoristas na região Sudeste, que não fossem nordestinos, né? Existia Zé Vasconcelos, né, que também era do Norte, era do Acre. Quer dizer, então era um negócio meio complicado. Hoje, acho que as pessoas da região Sudeste, os artistas da região Sudeste, resolveram fazer humor e acabaram com a vergonha, né, de serem humoristas de verdade. Mas eu acho que o que vem mudando de verdade é a capacidade do povo de tratar as coisas com humor, né? As pessoas estão tratando, tudo é preconceito, não pode fazer piada disso, não pode fazer piada daquilo. Eu acho que o que existe muito é isso. Hoje o povo tem preconceito com o humor, né? Muita gente tem preconceito. Hoje você vai na televisão, você não pode contar piada de bichinha. A coisa melhor do mundo é uma piada de bichinha, não tem coisa melhor do mundo. Era pródigo, você tá louco, é maravilhoso. Quer dizer, você não pode contar piada de negro, né? Antigamente o Mussum era maravilhoso, né? E o Renato Aragão brincava o tempo todo com isso. Então, quer dizer, hoje em dia tudo virou preconceito, tudo virou coisa Você acha ruim, que a grande mudança de sentido foi essa, em torno do preconceito? Wilson, o que você percebe de mudança? Você tem essa experiência de palco como ator, como diretor. Você se colocou como humorista e também dirigiu comediantes, artistas na comédia. O que você percebeu de mudança nesse perfil nas últimas décadas? No humor, eu tô com o Rossini, a cabeça das pessoas mudou muito a cabeça. E agora, no ator, mudou o lance de ser celebridade. Então o ator não se preocupa mais em trabalhar o texto dito. Então muitas vezes se torna pejorativo o texto pesado, porque tem ator que não quer, ele nem sabe o que é ser ator, ele quer ser celebridade, ele confunde a coisa. Agora, a transformação do humor
O humor continua o mesmo em todas as áreas. Acho que alguns humoristas apelam. Eu acho que aqui no Espírito Santo, sinceramente, está na frente de vocês, eu acho que não tem muito disso, não. Agora, nacionalmente, tem alguns que pegam. Eu acho que o respeito ao ser humano tem que tomar cuidado com o que se diz. O respeito com a dor alheia, né? Agora, impedir o humor, é o que o Rocinho estava falando, pô, você fala hoje em dia, o gordo, continua metendo pau no gordo. O pobre do gordo não pode nada. De manhã você liga a televisão porque você tem que comer alface. Eu sou um gordo que não tem problema com colesterol, não tenho problema com pressão alta. Então, você tem que ser saudável. Então, esse tipo constrange. Eu não sou muito de me constranger. Pode falar de gordo à vontade, que eu sou gordo, adoro ser gordo, sempre fui gordo. Agora, você está num teatro, a pessoa soltou uma piada de... porque o gordo... Aí a plateia inteira faz... pra você. Aí... Não é o constrangimento. Aí bate a timidez. Aí eu já entro na sacanagem, na brincadeira, que é a falta de humor nas pessoas. Se você brinca com a brincadeira... Você desarma. Você desarma na hora. Uma vez eu estava fazendo um show em São Mateus, show lotado e tal, e o show, na época, eu brincava com feio, né? Com a pessoa feia, né? E o de Tonho dos Coros, né? E eu ficava brincando. Nós feio, é assim mesmo, não sei o quê. Então, eu comecei a encarnar num cara que estava na frente da plateia. O cara estava numa mesa com as duas mulheres bonitas, sentado lá, e o cara com a cara fechada, não ria de nada. No final do show, o cara que produziu o show olhou pra mim e disse: Rocinho, tu me lascou. Eu digo: o que foi? Disse: aquele cara que tu sacaneou, ele era patrocinador do show. E ele já fez umas 6 plásticas pra ficar bonito, não teve jeito. Eu digo: pô, como é que eu vou adivinhar um negócio desse? Que ótimo. O humor levou da conscientização, né? Ou seja, não tem jeito. Mas o lance é que se entrar na brincadeira, você desarma qualquer um. E uma pergunta aqui, as pessoas riem de quê? Eu acho que as pessoas riem da desgraça dos outros, né? O riso é justamente isso, é da desgraça dos outros, é ver os outros se ferrando, entendeu? Ela não pode se ver se ferrando, mas tem que ver alguém tem que perder, alguém tem que se lascar. Dá uma sensação de alívio, então, para quem assiste, sabe, pô, aquele tá pior que eu, então posso rir dele. Eu acho que é isso aí, acho que a risada é... Uma das linhas do humor é essa, né? É você escrachar mesmo, colocar o outro, é um espelho, é um reflexo. Entendeu? O legal é quando você joga e a pessoa se identifica. Aí você sente aquela gargalhada espontânea, aí é bacana, muito bacana. Entendeu? Você fala, eu, por exemplo, esse lance de brincar, eu sempre brinquei com o lance de ser gordo, sempre. Agora, tem gente que não quer brincar com algumas coisas, com o lance de ser, por exemplo, tem uma frase de Milor Fernandes que fala, o pior cego é aquele que não quer ouvir. Tem uma do Falcão muito boa, né? O pior cego é aquele que não sabe tocar sanfona. Aí eu fui falar outro dia brincando na sala de aula, um aluno meu falou, ai, que coisa feia. Eu falei, olha aí, já não quer ouvir. Tá vendo? Virou cego. Não é questão, não se tá debochando de ser, não é isso, não. Entendeu? O humor, ele é muito... por isso tem gente que fala que o humor é menor, a comédia é menor. Por quê? Porque não sabe fazer. O humor, ele é fino, ele é sutil. Então, se você brincar, se você se abrir para o humor, tudo fica leve, fica tranquilo. É verdade, é isso aí. Entendeu? Poxa. E restrição do humor na TV? A gente pega, por exemplo, década de 80, final da década de 80, a gente tinha na TV Globo, a TV Pirata, que tocava em temas politicamente incorretos, batia em tudo, em todos, inclusive nos próprios anunciantes da TV Globo. Hoje em dia, você que tem uma experiência de TV, em todos os canais, praticamente todos os canais de TV aberta do Brasil, você já se apresentou. Que tipo de restrição você percebe ao humorista? A maior restrição que existe é na Record, na Rede Record, né? Porque tem restrição de tudo. Você não pode contar piada de padre, você não pode contar piada de bichinha, você não pode contar de piada... pastor, né? Principalmente de pastor. E aí eu me remeto à época que você falou mesmo, né? Chico Anísio fazia um personagem Tim Tones, que era sacaneando com igrejas evangélicas, né? Com o início daquela coisa, daquela pujança da igreja evangélica. E hoje é impossível você ver um personagem desse na televisão, né? O pai. O painho falar também. De Cunhã. Exatamente. Oxe, Cunhã, mano, se tu falar uma coisa, tá perdido. Nem brincar. Então nós fomos educados, né, através desse tipo de humor, né? E a gente não pode mais fazer esse tipo de humor hoje. Nós temos que chegar hoje e fazer um humor mais politicamente correto. E a gente se depara com humoristas assim,
Eu não considero humorista, na realidade. Me desculpem quem gosta dele, mas eu não considero humorista. Um Rafinha Baixo da vida. Ele é um revoltado, né? Um cara que se revolta com tudo que ele fala. Você vê que tem um cunho de revolta em alguma coisa, né? E nunca sofreu na vida, porque o cara nasceu do Rio Grande do Sul, nasceu em Berço de Ouro, nunca sofreu na vida. Se ele tivesse nascido onde eu nasci, que não tinha água, eu carreguei a lata d'água na cabeça, passei fome, esse negócio todo, aí ele podia até ser revoltado. Ele não tem revolta nenhuma, eu não tenho revolta nenhuma, cara, mas o cara tem revolta com tudo. O humor é um negócio muito louco, né? E você, que tipo de restrição você percebe ao longo desse tempo para os palcos do teatro? Eu não peguei muito a censura, né? Eu peguei o finalzinho Não dela. a censura explícita, mas a censura implícita. Muito, tem muito. Quando eu pego um texto, eu peguei o Giovanni Salles, por exemplo, no Tempo do Vinil. Então, eu tento tomar... O Giovanni escreveu, o Giovanni sofreu com a ditadura e tudo mais, mas é que você falou, a coisa implícita. Mesmo assim, tem algumas coisas que o próprio elenco, o próprio ator ou atriz se constrange em dizer. Então, muitas vezes, para você não travar, você coloca um sinônimo, por mais que você trabalhe aquilo. Porque senão você tem um trabalho, você coloca em risco até um trabalho. Então, a mudança, muitas vezes, esse tipo de mudança, esse tipo de corte, vai ocorrer sempre, porque as pessoas não estão preparadas para aceitar uma brincadeira. É claro que muitas vezes brincadeira de mau gosto. É diferente do humor. É diferente de fazer humor. Entendeu? E ser ator também, apesar do Jô Soares falar que não, ator é uma coisa, humorista é outra. Todo humorista geralmente é um bom ator, mas nem todo é. Sim. Entendeu? A gente tem 1 minuto só para terminar esse bloco. Queria fazer uma pergunta para vocês. Já tiveram alguma oportunidade em que vocês fizeram uma piada contra alguém conhecido publicamente, alguma pessoa conhecida, e essa pessoa voltou a vocês pedindo para vocês tirarem do texto uma piada? Já aconteceu comigo, já aconteceu. Pode falar quem é? Cara, é difícil. Não, é político, é ator? Político. Na realidade, eu fiz uma... quando eu comecei a fazer humor, que cheguei aqui no Espírito Santo em 99, foi naquela época daquelas confusões políticas que existiam. O Zé Carlos Grato foi preso e eu fiz um show chamado Um Mulambo na Cadeia, era o nome do show, né? E o show era todo voltado para as piadas, sacaneando com ele, né? E as pessoas iam para lá e ficavam assim, você é maluco, cara, aquele cara vai te matar, não sei o quê e tal. Quando foi um dia, ele já estava solto. Aí eu continuei com o show, porque o show era um sucesso. E aí um assessor dele chegou para mim e disse, rapaz, você para com esse negócio aí, que o deputado vai vir aí, não sei o que. Eu disse, pode trazer, meu amigo, não quero saber não. Aí ele foi no show, cara. Umas 2 semanas depois, ele estava numa mesa na frente. Meu filho me avisou lá no camarim, papai, Zé Carlos Graça tá lá. Cara, quando eu chego, que eu entro no palco, e ninguém ria das piadas, né? Eu comecei a contar as mesmas piadas, ninguém ria. Aí eu olhei, você tá vendo, deputado? Ninguém ria das piadas que todo mundo ria, só porque o senhor tá hoje aqui. Aí ele levantou e disse, gente, vamos rir. As piadas do menino são boas. Inclusive, esse negócio que ele fala aí é o que a imprensa tá falando, mas a imprensa é mentirosa. Eu sou uma pessoa boa, quem conhece vira amigo. Até porque se não virar... A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais Triálogo, hoje trialogando sobre as metamorfoses do humor. Não sai daí que a gente volta já. A gente está de volta com o Triálogo, que hoje está trialogando sobre as metamorfoses do humor. Nesse bloco eu trago as perguntas que foram feitas pelo público. A gente tem aqui o humorista Rossini Macedo e também o ator e diretor Wilson Nunes. E a primeira pergunta foi essa. Dizem que por trás de todo palhaço reside uma pessoa triste que busca no humor uma forma de aliviar o sofrimento de outras pessoas que sofrem ou sofreram como ele. Mito ou verdade? Rosane Nogueira Serra. Eu acho que tem um pouco de verdade. Eu acho que é verdade. Eu, pelo menos, vou citar por mim, eu sou um ator-diretor que tenho mais comédia no meu currículo, mas são 35 anos de carreira. Dirigi drama, coloquei todo o lance do Pedro Bloch, Essa Noite Choveu Prata, dirigi a tragédia, Romeu e Julieta, mas por exemplo, em setembro de 95, eu estava estreando Hello Cruzadete 2, A Missão, no Teatro Glória, lotado. E minha mãe estava em coma, entendeu? Que foi a pessoa mais importante da minha vida. Eu saí do hospital, estreei a peça,
o Milson Henrique sabe disso, o Zé Luiz Gomes sabe disso. Eles me deram todo o apoio. Estreei o espetáculo, Teatro Glória lotado, o atual governador estava lá também. E todo mundo bateu palma, papapá, levantaram, riram, eu saí de cena, voltei para o hospital e minha mãe faleceu. Então, realmente, daquela dor, eu tirei o meu tesão de estar no palco. Então, acredito que muitas vezes, por trás de um palhaço, tem uma dor. É evidente. Todas as dores da minha vida eu tiro no humor, né? Porque eu sou um cara que nasci no interior do Nordeste, uma cidade muito pobre, né? De uma família não muito pobre. Eu tive a sorte de não ter nascido numa família muito pobre, mas vi os meus amigos todos passando muito mais dificuldade do que eu. Mas a minha maior dificuldade era o núcleo familiar, né? Meu pai era alcoólatra e batia na minha mãe todos os dias. Eu cresci vendo isso. Né? Você imagina para uma criança ver isso. E quando eu ia defender minha mãe, ele me jogava no canto da parede. Então, isso foi um drama muito grande na minha vida até os 16, 17 anos, quando a minha mãe se separou de verdade dele. E aí foi ter uma vida diferente, né? Tanto é que meu pai faleceu por conta do álcool. Né? E a minha mãe hoje está bem demais, graças a Deus, né? Feliz, se formou, aposentou. Quer dizer, é uma coisa assim maravilhosa. Mas esses dramas todos eu levei para a minha vida, mas nunca levei para a minha vida. Nunca bati em mulher, nunca bebi, né? Tomo um vinho, uma coisa, né, que eu gosto, mas assim, bebida, cerveja, esse negócio que todo mundo toma, eu não tomo, eu sou um cara que eu não gosto de beber. E eu levo isso o humor salvou a minha vida, na realidade, porque se eu fosse levar isso, a minha irmã, por exemplo, tem problemas psiquiátricos por conta disso, né? E eu tive, porque eu fui pro lado do humor, sempre levei tudo na gozação, sempre levei tudo na brincadeira, e isso salvou a minha vida. Então eu aconselho para as pessoas que tenham preconceito com algum tipo de coisa, ou tenham algum tipo de problema, façam uma piada desse problema, porque a piada pode salvar a tua vida. E Chico Anísio disse uma vez uma coisa maravilhosa. Ele disse, se eu não fosse depressivo, eu era maluco. Todo humorista tem que ser depressivo, tem que ter um pouco de depressão, senão ele pira. É muita loucura da cabeça da gente o tempo todo. É o combustível, né, para alimentar todas essas questões. Vamos para a próxima pergunta. Vocês escrevem textos baseados na experiência do que as pessoas riem ou do que é engraçado para vocês? Maria José Padilha, Vitória. Eu, sinceramente, independe. Quer dizer, eu escrevo, por exemplo, sketches, muito sketches. Eu tenho 4 textos de teatro, mas eu escrevo sketches, adoro sketches. Minhas sketches são todas baseadas em fatos verídicos da família. Eu tenho uma sketch que se chama As Titias, que são 3 tias que conversam num chá sobre remédio, porque minha família é muito assim, minha família da minha mãe. Elas se juntam e falam, menino, tô com a dor de cabeça, e minha filha é a minha, que dói aqui, vem aqui, reflete aqui. Aí vira minha outra tia, minha filha, a minha amanheceu, a minha dói toda aqui, aí daqui vem pra cá, elas a competição brigam. Da tragédia, né? Sim, e outra coisa, bula de remédio é livro na minha família. E eu tenho as titias, tem as vovós, tem uma tia, já aconteceu, uma prima minha, que a fulana vai ser advogado. Meu menino, vai ser médico. Olha, fazer vestibular. E meu primo queria fazer história. Eu quero história. O quê? Você vai fazer? O que você vai ser fazendo história? Então, isso eu escrevo em cima de... a maioria dos meus sketches em cima da minha família. Agora, é claro que também quando você vê um fato interessante em algum lugar, você taca na hora, é registro na hora. Eu em cima das duas coisas. No seu caso, você? Eu também faço isso. Eu gosto de escrever muito assim do que está acontecendo. Eu uso muito a política, né, no meu show. Uso muito o dia a dia das pessoas, assim, mas o meu dia a dia, porque como hoje a gente está restrito, não pode mais sacanear com os outros, né? Aí eu sacaneio comigo mesmo. Então, se tiver outro que tem o mesmo problema, o problema é dele. Eu pego o meu dia a dia, por exemplo, eu fiz uma vez um sketch que eu uso até hoje no meu show, de uma viagem que eu fiz com a minha mulher para os Estados Unidos. Eu nunca tinha ido aos Estados Unidos e tal, e minha mulher, o sonho da vida dela era ir para os Estados Unidos. E ela é de Valadares. Então ela não conseguia, ela tinha o visto negado, toda a vida ela tinha o visto negado. E aí quando ela inventou da gente casar, né? Da gente casar depois de 10 anos morando juntos. Eu achei estranho aquilo, mas eu não sabia por que ela queria tanto casar. Talvez era o sonho, realizar o sonho de casar. Só que depois que casou, ela veio com a passagem, né, e hospedagem para ir para os Estados Unidos. Eu digo, quer dizer que tu queria casar comigo, que era para ir para os Estados Unidos. Porque agora eu consigo o visto, porque você é um artista da Record, você é um artista nacional. E aí eu fiz uma piada disso, da história todinha, da gente tirar o visto para ir para os Estados Unidos. Ela conseguiu o visto. E a história da gente chegando nos Estados Unidos, eu sem falar a palavra inglês.
né? E ela falando tudo. Aí eu começo a brincar com isso. Então esse texto é muito legal, porque aí eu brinco assim, justamente, eu digo, você é a mulher, a gente falando a mesma língua, ela já manda na gente, você imagina ela falar uma língua que a gente não fala, né? Aí tá ferrado. Aí começa a brincar Agora, com fala isso. com ela o seguinte, não dando para ir para os Estados Unidos, a gente tem um amigo aqui no canal que consegue visto para Nicarágua. Ah, é? Isso é muito bom. Vamos para a próxima pergunta. O que é mais importante para um artista do humor? A expressão facial, a expressão corporal ou a expressão vocal? Júlia Rodrigues, Vitória. Para mim, no meu caso, a expressão vocal, né, eu acho mais fascinante, porque eu comecei no rádio, né? Sou humorista de rádio. O rádio é o único recurso. O único recurso que você tem é a expressão vocal, não tem ninguém te vendo, não tem ninguém, muitas vezes não tem ninguém no estúdio, é só você operando e falando. E eu, como eu fazia no rádio muitos personagens, muita gente achava que eram várias pessoas que estavam no estúdio trabalhando, né? Eu achava aquilo interessante demais. É claro que eu vim do teatro na infância, na adolescência, na escola, né? Mas o rádio foi onde eu comecei de verdade. Então eu não me considero um ator de teatro que veio... Eu nunca fiz curso de teatro, nunca fiz nada disso. Mas assim, eu comecei no rádio. Também nunca fiz curso de radialista. Eu comecei no rádio porque queria... E pela experiência de ouvir também, exatamente, né? A experiência de ouvir muita rádio. Né? É. Então a expressão da voz vocal para mim é assim, o mais fascinante. É o que mais me fascina, quando eu consigo fazer uma voz que eu quero tanto fazer, eu fico fascinado com aquilo. Chega. O ator ele tem que trabalhar com o desenho geral, a expressão corporal, o vocal, né? Enfim. E aí é um desenho geral no palco, mas a voz é fundamental. Agora, você não pode chegar no teatro e falar assim, nossa, como eu estou feliz hoje, eu estou bacana hoje, e parar. A pessoa fala, o que é isso? Vai morrer. Ou chegar e falar assim, nossa, gente, tô triste a beça. Nossa, tristeza. Tá vindo aqui da alma. Olha como eu tô triste. O cara tá louco. Então, a expressão. Agora, no rádio, eu tive um programa na Tribuna AM, 2 anos, e eu fazia também Dona Santinha, que ela falava bem rouca, ela fazia assim. E tinha ouvinte que me adorava, falava, ei, querido, pelo amor daquela velha não vai vir hoje não, ô velha chata. E eu adorava isso, eu me sentia muito preso, porque a rádio eu acho lindo para os outros. Para mim, eu ficava dentro do aquário. Eu me sentia verdadeiro assim, para não dizer, um baiacuzinho, dentro do aquário, assim. E aí, quando chegava a Dona Santinha, que fazia fofoca sobre TV, rádio, e aí ela falava, por que fulana de tal, a menina com aquela cara horrorosa, medonha. O telefone tocava. Aí um dia ela falei, o que houve? Eu falava com a Adriana, o que houve, Adriana? Não, Will, só estão ligando para cá. Uns pediram Dona Santinha para tocar, mas olha, fulana de tal tá com ódio mortal, falou que não assiste mais o programa, enquanto essa velha estiver no ar. Ela só quer você. E aí, então, a expressão vocal é tudo, né? Tudo. Eu adoro. Meu último personagem me amou. Eu falei, eu fiz Mineirinho. É bom demais, não? Eu nunca fui muito de imitar, né? Mas assim, eu sempre tenho algumas imitações que eu sempre gostei de fazer. E a imitação, assim, que acho que a minha imitação melhor mesmo foi a do Lula, né? E eu lembro que quando o Lula estava no auge, cara, que eu fazia umas piadas do Lula, assim, eu entrava no palco que eu começava, quando eu fazia a primeira voz, companheiro, gostaria de dizer que o Brasil é um país que vai dar certo, porque eu trouxe a Copa do Mundo pro Brasil, eu trouxe as Olimpíadas pro Brasil, e ninguém duvide que Dilma se elegendo, nós vamos trazer as Olimpíadas de Inverno pro Brasil. E se alguém duvidar, nós botamos as Olimpíadas de Inverno em Cachoeiro do Itapemirim. Então, o público já ia o delírio, antes do final da piada, só com a entonação da voz do cara. Então, aí é muito bacana a expressão. Claro que tem que ter expressão corporal, né? Você viu o dedo, né? Você fez o Lula na hora. Eu fazia, engraçado que eu fazia no rádio, e eu fazia e assim. Claro. Eu sozinho no rádio, ninguém tava vendo, mas eu fazia aqui. É o desenho, Mas olha só, infelizmente nem vai dar pra gente tocar todas as perguntas que foram feitas. Eu agradeço as perguntas de vocês, a manifestação. Fica para uma próxima edição, a gente pode até inclusive convidá-los novamente a estar com a gente aqui no Triálogo. A gente vai para um rápido intervalo e na volta eles vão trazer pra gente alguma sugestão de leitura. Você que está gostando do papo, não sai daí, porque você vai ter uma boa companhia literária para os próximos dias. Até! Estamos de volta com o Triálogo e nesse bloco a gente apresenta as sugestões de leitura.
Rossini Macedo, o que você pode indicar para a pessoa que está nos assistindo agora e que quer saber um pouco mais sobre isso que a gente está conversando aqui, esse universo do humor? Sobre tudo que a gente conversou, inclusive eu tenho um livro, né, que eu lancei, que é o Sorriso é a Fonte da Vitória, que está na 2ª edição, lancei em nível nacional, e é uma palestra que eu faço, uma palestra motivacional para empresas. E que inclusive roda o Brasil, né? Essa palestra a gente roda o Brasil fazendo, mas a gente já está na 2ª palestra, que chama O Vendedor de Sorrisos, que é um próximo livro que eu vou lançar. E esse, o Sorriso é a Fonte da Vitória, é o primeiro livro do mundo que as orelhas são de verdade, né? São 2 orelhas desenhadas nele mesmo. Então, tem depoimentos do Chico Anísio. O Chico Anísio estava vivo ainda quando antes de eu lançar o livro. E ele deu um depoimento maravilhoso, o Tom Cavalcante, o Shaolin, né, que está se recuperando, até o Tiririca também, só que o Tiririca ditou e a gente escreveu porque ele não sabe, né? Então tem esse livro aí, e claro, tem vários livros. Eu tenho uma biblioteca de humor muito grande, né, Fábio? Eu gosto muito de ler e assim... E LPs também, vi lá na tua casa. LPs de humor, tem LPs maravilhosos. Então tudo de humor, desde criança eu era fascinado por essa coisa do universo do humor, e tudo que eu via de humor eu comprava desde criança, né? LP de Costinha, eu tenho a coleção dos LPs de Costinha, de Ari Toledo, de Zé Vasconcelos, Chico Anísio. Então eu tenho orgulho de ter isso na minha casa, e no tempo que eu tenho eu me dedico para essas leituras aí. Então você procure ler um livro de humor, qualquer livro de humor assim válido, como salvou tua vida, pode salvar a vida de quem está nos assistindo. Rossini, obrigado mesmo, valeu, cara. Wilson, o que você recomenda para quem está nos assistindo lá? Olha, você quer, eu acho que a melhor leitura, as pessoas não têm o hábito de ler texto de teatro. Pega O Bem Amado de Dias Gomes. Gente, esse livro me fez e me faz, eu já li 3 vezes. Que, independente da novela, você, lendo Bem Amado, você ri muito das colocações de Dias Gomes. Então, eu leio sempre textos de comédia em livro. Em livro. Que, no caso, é o livro, não é o texto. Então, eu indicaria isso, esse livro, com certeza, porque eu acho que é nada melhor do que você fugir da realidade, rindo sempre com a história dos outros. Então eu indicaria o Dias Gomes, O Bem Amado, é bom demais. Obrigadão, Valeu, Wilson. querido. E tenho uma satisfação muito grande em tê-los como amigos e parceiros, são pessoas que me inspiram. E fica para você, Ricardo, você que está assistiu o nosso programa, assistiu essa edição do Triálogo, o sorriso cura. Se permita ser curado pelo sorriso, tá certo? Você que pegou o programa pela metade e quer assisti-lo na íntegra, procura no nosso site imagem.tv.br/triálogo. Lá tem essa edição na íntegra e todas as outras edições do programa para você poder assistir e compartilhar com pessoas que mereçam sorrir também, já que esse é o tema do nosso programa de hoje. E você que quer sugerir um tema, tá querendo fazer um triálogo sob medida, pô, vocês podiam falar sobre isso, vocês podiam chamar fulano de tal. É fácil. Você vai lá no facebook.com/triálogo na TV, deixa a sua sugestão que a gente pode pensar em fazer um programa sob medida para o seu desejo. A gente vai embora e eu te aguardo numa nova edição do Triálogo. Até! Programa Triálogo. Oferecimento Logos Livraria. Promover o conhecimento é a nossa missão.